O Flamengo, o Fluminense e o Palmeiras são equipes que estão acompanhando essa situação, né? Vão avaliar se vão de fato fazer uma oferta para o Richarlison em junho. Eu conversei com pessoas próximas ao Richarlison que disseram que a prioridade dele é continuar no futebol europeu, mas ele vai ouvir ofertas aqui do futebol brasileiro também e vai buscar um projeto. Flamengo monitora a situação de Richarlison e jogador vê com bons olhos voltar ao Brasil. Fala nação, vamos chegar com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal Placar TV, link na descrição. Raíza Simplício trouxe informações exclusivas sobre Richarlison no Flamengo. O jogador não deve renovar o seu contrato e poderá ser opção para o ataque rubro-negro. É um bom reforço? Chega, participe e deixe a sua opinião nos comentários. Vamos acompanhar o recorte e na sequência a gente faz a nossa análise. Sem mais, vamos para o conteúdo agora. A Raíza Simplício trouxe uma outra possibilidade de Richarlison no Flamengo. Flamengo, Palmeiras, Fluminense, não sei se a Raíza pode monitorando, falar sobre isso. A Fluminense também estaria monitorando a situação. Os times estariam monitorando a situação do Richarlison, Raíza, é isso? A situação do Richarlison... Não é 1º de abril, não? Não é 1º de abril. O Tottenham vai ouvir ofertas para negociar o Richarlison nessa próxima janela de transferências, a janela do meio do ano, que é a principal janela de transferências no futebol europeu, né? Na última janela de transferências, na de janeiro, algumas equipes procuraram o Richarlison, o Fluminense procurou, o Flamengo procurou, o Palmeiras procurou, teve um clube da Arábia Saudita que também fez proposta para o Richarlison. Essas ofertas elas foram recusadas tanto pelo Richarlison quanto pelo Tottenham, que não tinha o intuito de negociar o Richarlison na janela de janeiro, queria que ele pelo menos terminasse a temporada, ele que vinha de muitas lesões, não estava conseguindo ter sequência, ele mesmo queria dar a volta por cima no Tottenham, enfim, mas até o momento isso não aconteceu, ele se lesionou de novo, inclusive ele está com uma lesão, está se recuperando de uma lesão no tornozelo, a expectativa é de que ele retorne na próxima semana e fique à disposição do Tottenham, mas fato é que a história dele com a camisa do Tottenham está chegando ao final, né? O staff dele já começa a se movimentar, já está avisando ao mercado que o Tottenham vai ouvir ofertas, que o próprio Richarlison vai escutar ofertas agora nessa próxima janela de transferências. O Flamengo, o Fluminense e o Palmeiras são equipes que estão acompanhando essa situação, né? Vão avaliar se vão de fato fazer uma oferta para o Richarlison em junho. Eu conversei com pessoas próximas ao Richarlison que disseram que a prioridade dele é continuar no futebol europeu, mas ele vai ouvir ofertas aqui do futebol brasileiro também e vai buscar um projeto. Ele está muito chateado com essa sequência de lesões, o fato de ter perdido espaço lá no Tottenham também por conta disso, e ele entende que ele precisa de um projeto e um clube sólido que brigue por títulos para conseguir o objetivo dele, recuperar o bom futebol e jogar a Copa de 2026, que é o grande sonho do Richarlison, disputar essa Copa do Mundo dos Estados Unidos. Então, é um nome que a gente vai escutar muito falar nas próximas semanas, mais próximo aí da janela de junho. O Mário Bittencourt, né, Ilan, presidente do Fluminense, inclusive na última janela de transferências, falou bastante sobre o Richarlison. O Felipe Luiz, segundo o Thiago Asmar, na época chegou a ligar para o Richarlison, conversar com ele. O Felipe conhece o Richarlison, né, eles compartilham ali seleção brasileira, conquistaram juntos a Copa América em 2019. É um jogador que o Felipe também entende como um jogador interessante, que encaixa não só como uma opção ali para o Pedro, mas uma possibilidade de jogar junto do Pedro também ali como um segundo atacante. O Richarlison, ele não é visto pelo Felipe Luiz como um centroavante, um 9 de área, mas sim um jogador que tem muita mobilidade, pode jogar como 9 e pode jogar também como um segundo atacante. Então, vou ficar de olho nessa situação do Richarlison, porque vai ser um jogador que
vai estar no mercado aí nas próximas semanas, Ilan? Flamengo, Fluminense e Palmeiras, né? Então, portanto, pensando, planejando em tentar trazer o Richarlison com essa baixa dele, com essa situação desconfortável lá no Tottenham. Eu, sinceramente, tenho dúvida, quero ouvir o Pedrosa, quero ouvir o Papo. Ele é vascaíno. Eu sei disso originalmente, né? Eu tenho uma identificação imensa com o Fluminense hoje em dia, né? É muito próximo do presidente Mário Bittencourt. Pelo que eu ouvi, tá? Pro Vasco não vai agora, hein? Não, o que eu digo é pra não ir pro Flamengo. É mais ou menos isso. Mas a questão com o Fluminense dele também, para não ir pro Flamengo, e ainda tem uma ele já vestiu a camisa do Fluminense várias vezes recentemente, fez vídeo, fez stories mostrando, vendo o jogo do Fluminense. Ele então, é identificado com o Fluminense e é vascaíno. Então, eu acho muito difícil que ele vá parar no Flamengo. Mas eu não sei, coisa pode acontecer, exatamente. Tem isso tudo aí. Mas o Luiz Henrique, mais identificado com o Fluminense que o Luiz Henrique nos últimos anos, eu acho que não tinha. O Luiz Henrique chorou pra inundar ali, foi até no Engenhão, a despedida dele. Da base que você diz? O Luiz Henrique, quando... Não tava na base, tava jogando no time de cima. O Luiz Henrique chorou rios quando ele foi embora do Fluminense, quando ele se despediu em 2023. Mas o Botafogo não é o Flamengo, Não, né? ok. Mas a assim, rivalidade o Luiz Henrique chegou a assim. dizer o seguinte, eu não jogo em outro lugar que não seja o Fluminense, fazia vídeos, fez podcast, o Flamengo quase levou ele, né? E aí parece que no fim é o seguinte, ele falou, não, pro Flamengo eu não vou, prefiro ir pro Botafogo. Os empresários queriam que ele fosse pro Flamengo ou pro Botafogo, ele falou, então eu vou pro Botafogo, que é uma coisa menos grave na rivalidade. Mas enfim, é um cara ultra identificado com o Fluminense e voltou pro Botafogo. Né? No fim das contas, acabou voltando para o Botafogo. Então, assim, essas coisas acontecem. Eu não duvido ver o Richarlison no Flamengo, apesar dele ser vascaíno de coração, apesar de ter se tornado tricolor, né? De ter conquistado essa identificação toda. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, eu tenho um pouco de dúvida sobre o que o Richarlison ainda pode entregar com o que aconteceu na carreira dele recentemente, principalmente no que se refere a lesões. Né? Não é algo para você ignorar ou tratar como algo pequeno. O Richarlison já vem mal há algum tempo, tecnicamente já não vinha muito bem, e a questão das lesões tem atrapalhado de uma forma grande a carreira dele. Eu não sei se ele vai voltar a ser um jogador de altíssimo nível, mesmo jogando no futebol brasileiro. Porque futebol brasileiro ou futebol europeu, o que a gente está falando aqui é sobre lesões. Ele, se voltar para o Brasil, não vai ter lesões? Então, assim, eu não sei se vale fazer uma loucura para trazer o Richarlison. E você repatriar o Richarlison hoje, não vai ser barato. Em termos de salário, não vai ser uma coisa barata. Fala, Raíssa. No ano passado, Ilan, no início do ano passado, tá? Na janela de 2023 para 2024, o Tottenham recusou uma oferta de 40 milhões de euros. Eu lembro 40 disso. milhões de euros do futebol saudita pelo Richarlison. O Real Madrid era um clube, por conta do Ancelotti, que tinha demonstrado até interesse no Richarlison também. E hoje, há pouco tempo aí da janela de transferências, da principal janela da Europa, o Tottenham já avisa ao mercado que está disposto a negociar o Richarlison. Então, mudou muito. Mas qual o valor, Raíssa? De um ano e meio para cá. Tem o salário dele também. Não sei dizer ainda valores que o Tottenham deseja. O contrato dele até quando mesmo? Muito abaixo disso aí. Os valores serão muito abaixo disso aí, viu? O contrato é até... Segundo o Transfer Market, o contrato vai até junho de 27. Tem 2 temporadas ainda. Ao final dessa tem 2 temporadas ainda. Eles podem ainda pedir um valor alto. É isso, vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer aí. Você botaria um dinheiro forte pelo Richarlison, Papa? É um risco grande hoje, né? Não sei se tem essa identificação com o Flamengo, mas, cara... O Flamengo quer, né? Mas eu acho que é jogador que foi destaque pra mim do Brasil na Copa do Mundo. Podem falar o que for, mas ele estava muito bem em 2022. Eu acho que cara, o Pedrosa falou de torcer pra não sei o quê, mas pra mim é profissional. É profissional e com certeza vai querer atuar numa equipe forte como o Flamengo no Brasil. O cara vem pro Brasil... Com certeza. Com certeza. Com certeza ele é profissional, ele vai querer... Mas não dá pra você falar que ele vai querer jogar no Flamengo, com certeza. Se tiver uma proposta boa, ele vai preferir jogar onde? Vai jogar no Vasco? Não é questão de preferir, Vai jogar no Fluminense? Eu vou te dar um exemplo. Ele vai preferir jogar no Fluminense. Mas tem que ser uma proposta do mesmo nível, né? Que não vai ser. Essa que é a questão. Essa que é a questão. Não, mas é essa a questão. Eu tô falando do profissional. Ele vai preferir o quê? Vai jogar num time forte, que tem um elenco melhor, que oferece mais pra ele. Mas se a proposta financeira igual, sinceramente, eu acho que ele prefere jogar no Fluminense do que no Flamengo. Porque proposta financeira igual. Claro, o Flamengo é um time melhor, ele tem mais chance de se conquistar no Flamengo? Claro que sim. Mas eu digo assim... Onde ele vai ter mais chance pra seleção?
Se ele jogar bem no futebol brasileiro, ele volta para a seleção brasileira. Não, onde ele vai ter mais apelo para a seleção? Se ele joga bem... Onde ele vai ter mais apelo para a seleção? Entre Fluminense, Palmeiras e Flamengo... Lógico que Palmeiras e Flamengo. Okay. Mas se ele fizer uma temporada absurda pelo Fluminense, ele pode ser convocado. Raíza, eu conversei com uma pessoa agora que falou que para ele o que mais importante é se aproximar da seleção brasileira. Mas ele no Fluminense ele quer continuar na Europa, tá? Ele quer continuar na Europa, né? A prioridade dele mas no Brasil ele quer se aproximar. Se ele vier pro Brasil é para se aproximar de seleção brasileira. Mas ele no Flamengo seria nem titular, talvez, tô dizendo, não há nem garantia de que fosse titular. É isso que eu tô dizendo. Então ele no Fluminense, né, dono da camisa nova, ou no Palmeiras, se fosse o caso, ele jogando e se destacando num time onde ele vai ser titular absoluto, ele tá mais próximo também de ser visto pelo técnico da seleção. No Flamengo não sei nem se ele seria titular. Gente, hoje acho que não seria. Rio, São Paulo, de primeira prateleira, no caso, na minha visão, Palmeiras, Flamengo, Corinthians, se ele vem pro Corinthians, por exemplo, São Paulo, e ele faz um excelente ano no Campeonato Brasileiro, ele tá próximo da seleção brasileira. Mas tem que jogar, né? Tem que ser titular. É isso que eu tô falando. No Flamengo ele é titular? Não sei, Não sei também. Eu estou falando, e acabei de ver que a Raíza deve ter uma informação parecida. Eu estou falando para vocês. Brasil, ele só vem para time de topo. Mas ninguém tá discutindo isso agora. Você Flamengo, afirmar que ele, Flamengo, que ele gostaria, que ele queria jogar no Flamengo? Só quer jogar em time com elenco fortíssimo. Ok, mas isso aí Flamengo, é óbvio. Palmeiras, isso aí é óbvio. Botafogo. Seriam esses times. Ele não vai voltar pro América Mineiro, porra. Que foi o time que revelou ele. Ele não vê muitas opções no Brasil. É Flamengo, Palmeiras, então, Botafogo. Então no Fluminense ele não joga. É dificilmente. Isso dificilmente, é isso? Tô errado, Raíza? Não, tô perguntando. Eu não sei, tô perguntando. Pelas informações que eu tenho, Ilan, pelas conversas que eu tive com pessoas próximas ao Richarlison, o Fluminense hoje ele não é visto pelo staff do Richarlison uma equipe que vai brigar por títulos, uma equipe de topo, que vai disputar títulos. E o foco do Richarlison se voltar ao futebol brasileiro, para um time que vai brigar por títulos, um time de topo, um time que vai realmente proporcionar ao Richarlison conquistar títulos e realizar o sonho dele, que é o grande objetivo hoje da carreira dele, é disputar essa Copa de 2026. Uma pessoa próxima a ele, inclusive, me citou o Corinthians. Caso o Yuri Alberto saia, né, essa pessoa me disse que pode até existir a possibilidade do Corinthians ir lá ver qual que é a situação dele, enfim, etc. Pelo time que o Corinthians vem montando, pela força da torcida também, enfim. Mas fora isso, foi o que me foi falado, é que o objetivo dele, se voltar ao Brasil, é para um time que vá realmente brigar por títulos. Hoje o Fluminense não é esse time, né, Ilan? Que a gente coloca ali que realmente vai brigar por títulos. Não, tá dando informação, tá entendido. É uma informação, então, trazida aqui da apuração da Raíza. Faz sentido. Aqui também me eu falaram, acho que se for acontecer, ela confirmou. Eu honestamente acho que se ele for voltar pro Brasil, talvez para fugir dessa situação aí, que é vascaíno, que é identificado com o Fluminense, ele vai acabar preferindo ir pro Palmeiras ou pro Corinthians. Futebol paulista, né? Vai procurar essa fuga, né? Que aí ele não tem esse problema nenhum. Sabe o que essa pessoa que me falou, que acabou que a Raíza me confirmou aí? A informação de preferir os 3 ou 4 times de topo do Brasil, essa pessoa me falou o seguinte, que até vai na linha do que ele falou, mas para explicar o que ele falou, ele tem muito tempo depois da carreira para torcer pro time do coração. É isso aí. Não, gente, em nenhum momento tem jogador que vai só pelo profissional. Em nenhum momento eu cogitei o Richarlison no Vasco, tá? Pra mim é chance zero. Não, eu tô falando que tem jogador e jogador. Tem jogador que pensa no clube do coração e tem jogador que vai pelo profissional só. Eu não vejo o Richarlison vestindo a camisa do Flamengo. Eu posso queimar minha língua porque o jogador faz o que quiser, mas ele já falou diversas vezes que ele torce pro Vasco. Ele já falou diversas vezes que ele tem um carinho enorme pelo Fluminense. Eu não sei se ele jogaria isso fora e ele podendo jogar no Palmeiras e no Corinthians. Olha que o Flamengo tá no topo da lista. Hein? Olha aqui, ó, só pra gente trazer 2 informações aqui, tratamento do Neymar. Neymar regrediu e ele vai... Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Se você é novo por aqui, chega, se inscreva, ativa as notificações e, é claro, deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho. O link do canal Placa TV na descrição como forma de créditos. Richarlison no Flamengo. Vamos trazer aqui informações atualizadas sobre o jogador que não vive um bom momento no Tottenham da Inglaterra e vê com bons olhos a sua volta para o futebol brasileiro.
Pedro está perto de retornar aos gramados após grave lesão no joelho. Mesmo com o reforço do camisa 9, o Flamengo monitora outro atacante no mercado. A bola da vez a ser analisado pelo clube é Richarlison, atualmente no Tottenham. A diretoria londrina não descarta negociar o Pombo e algumas equipes brasileiras acompanham de perto a situação do atleta de 27 anos. Além do Flamengo, Palmeiras e Fluminense também estão de olho em Richarlison. Ainda, o Everton, antigo clube do atacante, sonha com a volta do Pombo, que prioriza a permanência na Europa. Apesar do desejo, o jogador topa ouvir propostas do futebol brasileiro. Richarlison não conseguiu sequência na atual temporada por conta das lesões. Atualmente, inclusive, o atacante está com um problema no tornozelo e não entrou em campo no mês de março. A expectativa é que o retorno aos gramados aconteça na próxima semana. Por isso, o Tottenham não descarta negociar o atleta na janela de transferência do meio do ano. A informação é da Band. No ano passado, Richarlison recebeu uma oferta do futebol árabe, mas quis cumprir o seu contrato no Tottenham. O vínculo do atacante, inclusive, é válido até junho de 27. Além disso, de acordo com um site especializado em clubes, o salário do atacante na Inglaterra é de 1,8 milhões de reais. Na temporada 24-25, Richarlison tem 14 jogos, 3 gols e apenas uma assistência. No geral, com a camisa do Tottenham, onde atua desde 22 a 23, são 80 partidas, com 18 gols e 8 passes para as bolas na rede. Além da atual equipe do Everton, o Pombo já vestiu a camisa do Valverde, da Inglaterra, Fluminense e América Mineiro. Então, o Flamengo vê sim com bons olhos a contratação de Richarlison, mas é claro, não fará loucuras financeiras, até porque essa diretoria preza pela questão organizacional, por isso o Flamengo não vai pagar mais do que pode para um jogador de 27 anos. Salário alto, 1,8 milhões de reais por mês, e com certeza o Tottenham quer valores altos para liberar o jogador. É um bom reforço? Chega, participe e deixe a sua opinião nos comentários.